Simular um mecanismo cerebral em um computador não é algo muito fácil, não. Na verdade, é uma coisa extremamente complexa e isso se deve a uma série de fatores que desafiam cientistas e engenheiros que buscam replicar os processos do cérebro humano em uma máquina digital. Tá, vamos entender os motivos pelo qual isso é tão complicado. Primeiro, a informação neural é processada de maneira analógica, que é bem diferente do sistema binário de liga e desliga que os computadores atuais costumam utilizar. Os neurônios eles não só enviam sinais elétricos, mas eles também modulam a intensidade desse impulso, criando uma ampla gama de possibilidades de processamento de informação. Eu já falei isso em outro vídeo e se você quiser saber mais é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Além disso, o cérebro humano é composto por dezenas de bilhões de microprocessadores, mais especificamente 86 bilhões deles. E se você pensou que eu estava falando dos neurônios, você acertou, eu estou falando dos neurônios. Cada um desses neurônios pode se ligar a outros 10 mil neurônios através das sinapses, que são as comunicações, as ligações entre as células nervosas. E para complicar ainda mais esse nosso sistema, as células da glia também se conectam a milhares de sinapses, aumentando exponencialmente o número de possíveis combinações sinápticas. Isso resulta em números astronômicos de configurações possíveis de conexões neurais, tornando virtualmente impossível representar todas elas em um computador convencional. A não ser que você tenha um computador da NASA aí na sua casa, mas eu acho que nem assim isso é possível. Isso porque a gente não está falando só da quantidade de conexões. Cada neurônio é capaz de processar diferentes tipos de informações, graças à sua capacidade de trabalhar com 2 ou mais tipos de neuromoduladores, os famosos neurotransmissores. Isso torna a diversidade de funções neurais ainda mais complicada de simular. Outro aspecto a gente considerar é a variedade dos tipos distintos de processamento que ocorrem dentro do cérebro, variando conforme o tipo de célula glial a que o neurônio está conectado. Isso introduz uma complexidade adicional na modelagem computacional, uma vez que diferentes tipos de células gliais podem afetar o comportamento do neurônio de maneira única. E se você acha que acabou por aqui, não acabou não, porque ainda tem um pequeno detalhe que é a plasticidade neuronal. Uma coisa que os computadores não conseguem fazer, mas que o cérebro faz, é adaptar fisicamente a estrutura dele, aumentando, reduzindo a quantidade de conexões, a quantidade de neurônios, o tipo de neurônio. Isso possibilita o cérebro armazenar memória e aprender baseado na sua estrutura física e não virtual. Tentar modelar isso matematicamente é uma tarefa muito, mas muito difícil. A gente ainda não compreende completamente a função matemática por trás desse fenômeno, o que torna essa simulação em um computador um desafio científico significativo. Aí você vai me perguntar, mas Gustavo, hoje existem redes neurais artificiais que simulam o funcionamento do cérebro humano, não é? Eu vou te responder que, bom, apesar dessas redes neurais artificiais fazerem um trabalho que lembre vagamente o funcionamento do cérebro humano, para realizar tarefas de processamento de informações, elas têm muitas limitações se a gente comparar as redes neurais biológicas encontradas no cérebro humano. Eu vou resumir essas limitações aqui só para dar uma ideia para vocês e não deixar o vídeo muito extenso, né? Eu vou começar com o consumo energético do cérebro, porque ele é extremamente eficiente. Para um computador atual processar todas as informações da mesma forma que um neurônio biológico faz, ele gastaria muito mais energia e necessitaria de um hardware extremamente poderoso. Isso por si só já inviabilizaria a simulação realista do cérebro humano, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje. As redes neurais artificiais muitas vezes têm dificuldade em generalizar tarefas fora do conjunto de dados que elas foram treinadas. Significa que a rede neural artificial, uma vez treinada para aquela determinada tarefa, ela raramente vai executar outra. Mas o cérebro é altamente flexível e pode aplicar o conhecimento aprendido em uma variedade de contextos diferentes, virtualmente e fisiologicamente também. Por vezes, neurônios adjacentes eles assumem funções dos neurônios perdidos, coisa que um componente eletrônico não consegue fazer de forma alguma.
É como se você tivesse um backup sendo criado à medida que você precisasse de algum componente, meio que sem planejamento para isso. Uma coisa que limita a rede neural artificial, quando a gente compara a biológica, é que a artificial precisa de um grande número de amostras para aprender a simular alguma função. Já o cérebro humano é extremamente eficiente no aprendizado, por vezes necessitando só de uma única demonstração daquela atividade. É lógico que pode não ser perfeito inicialmente, mas essa capacidade por si só já é muito surpreendente se comparada à rede neural artificial. Eu já falei da plasticidade do cérebro como uma diferença entre as duas, mas aqui a incapacidade da rede neural artificial de se adaptar, ela é uma limitação, porque ela possui uma estrutura fixa, né? Então, acaba se tornando uma limitação se comparada ao cérebro, que é altamente adaptável. Lembra que eu falei dos backups sendo criados à medida que a gente precisa deles? Então, as redes neurais artificiais, elas são vulneráveis a falhas de hardware ou software, assim como o cérebro. O cérebro também é vulnerável a falhas, mas até aí tudo bem. O problema é que, ou a solução, né, no caso, o problema de se fazer uma rede neural artificial igual à biológica, enfim, o problema é que o cérebro humano ele é extremamente robusto e cheio de redundâncias em algumas regiões. É claro que outras não têm tantas redundâncias assim, às vezes não tem redundância nenhuma, o que é um grande problema para a gente, mas ele pode continuar funcionando mesmo com danos em determinadas áreas do cérebro. Por exemplo, tem o caso do Phineas Gage, né, que perdeu uma parte do cérebro e ele continuou funcionando. Meio mal, mas continuou funcionando. E se a gente pegar a questão do Phineas Gage, ele acabou voltando a ter aquelas funções anos depois, por causa de estímulos, por causa de treinamento. Ele acabou tendo aquelas funções porque o cérebro é plástico e ele se adapta. Se fosse um hardware digital, muito provavelmente isso não aconteceria. Um dano na placa acabaria com todo o programa, com toda a rede neural. E só para não passar batido uma função virtual do cérebro, ele é altamente capaz de entender a partir de um contexto com informações já integradas e processadas, enquanto algumas redes neurais artificiais, frequentemente, né, porque não são todas também, elas tratam cada entrada de forma independente, sem levar em consideração o contexto, por causa da segregação de portas lógicas, o que diferencia bastante dos neurônios biológicos, né? Que eles são totalmente integrados. Mas, enfim, esses são só alguns exemplos da complexidade do funcionamento do mecanismo biológico comparado ao artificial. Tá? Mas, quem sabe, um dia as máquinas efetivamente vão poder simular um mecanismo biológico, tornando impossível a gente diferenciar uma máquina de um ser humano, né? Será que isso vai acontecer um dia? Deixa sua ideia aqui no comentário, tá? Coloca aqui suas ideias, coloca aqui suas especulações. Vamos ver se um dia, quem sabe, você acerta, né? E, enfim, você sabia que o negócio era tão complicado assim? Sabia que era tão difícil simular de forma realista o mecanismo cerebral? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, tá? Deixa seu like também e até o próximo vídeo.